Pessoal, muito boa tarde, gratidão pela presença de vocês, gratidão pessoal do Facebook também, boa tarde para vocês e gratidão você também que vai estar assistindo a nossa live depois, né, no seu momento livre. Eu sou Flávia Mendes, sou técnica e pesquisadora da Phytobilt Dermocosmetics e hoje a gente está aqui para compartilhar mais um pouquinho, né, falando sobre celulite, né. Hoje a gente vai falar aí sobre celulite, um tratamento de celulite graus 3 e 4. Só dá um joinha aí, por favor, para saber se vocês estão ouvindo bem a minha voz. Se eu estou falando alto o suficiente para vocês. Só dá um joinha aí para a gente saber se vocês estão me ouvindo bem. Valeu, gente. Obrigada. Bom, essa proposta de trabalho que eu trouxe para vocês hoje, dessa sugestão de protocolo, ela é especificamente para a gente trabalhar a celulite nos graus 3 e 4, né? A gente sabe, né, que nos graus 1 e 2 a gente tem outras alternativas, a gente tem menos complicações na histofisiologia da pele, então nos graus 3 e 4 a gente tem muito mais complicações, né, para se pensar, para saber escolher a melhor proposta de tratamento para que dê certo o tratamento que você vai propor para sua cliente. Eu estava observando aqui a perna da minha modelo e reparei, só de olhar aqui, só de tocar, de sentir mais a estrutura da pele dela, eu percebi que quando ela trabalha sentada, então eu perguntei para ela, falei, você costuma, quando você está sentada, cruzar a perna, jogar a perna direita em cima da perna esquerda? Aí ela falou assim, sim, como é que você sabe? Por quê, gente? Porque a placa da formação, a placa de compressão da celulite na perna esquerda é muito maior do que na perna direita. Isso é completamente palpável. A gente consegue ter essa percepção na palpação. E isso é o que acontece. Ela já tem problema de retenção de líquido devido às alterações da celulite. No caso da minha modelo aqui, a celulite dela é grau 3, tá? Então, quando ela tá de pé, eu já percebo, sem precisar tocar, e já sinto aqui a presença, né, de algumas alterações importantes que caracterizam o grau 3. Então, quando eu passei a mão, que eu senti que essa perna aqui ela é muito mais entumecida do que essa, é justamente por causa do peso da perna direita sobre a perna esquerda e a compressão da perna esquerda na cadeira ainda faz, não sei se dá para vocês observarem daí, ainda fez aqui uma marca na perna dela, porque esse pedaço aqui ele é mais afundado, justamente onde a cadeira pega. Então, essa compressão faz toda a diferença. Então, você consegue ter essa percepção com a sua cliente, sabendo que ela trabalha sentada e sabendo até qual é a perna que ela costuma ficar mais tempo repousada sobre a outra. É muito importante que você oriente a sua cliente, por quê? Porque eu tenho certeza, porque eu falei isso para ela, a partir de agora ela vai se policiar para evitar ficar botando o peso de uma perna sobre a outra, para ficar com as duas pernas, né, sem sobrepor. E isso também é muito importante, por quê? Porque a sua cliente, ela trabalha ali, ela fica 8 horas sentada, se for o caso da minha modelo aqui, ela passa 8 horas do dia dela sentada, e aí você fica batalhando em cima daquilo ali, tentando amenizar, tentando melhorar, tentando trazer um melhor aspecto, sendo que uma das causas do comprometimento celulítico dela vem justamente da postura, né? Então é importante que vocês observem isso, que vocês orientem, né, as clientes de vocês para que vocês tenham sejam mais assertivas no tratamento. Então, como eu identifiquei já aqui, né, a celulite dela ela já tem um comprometimento fibrótico, né? Ela não é completamente entumecida como acontece no grau 4, né? Então ela não tem todo esse entumecimento, eu visualizo, eu percebo a presença de edemas,
né? Percebo a presença de edemas e eu sei que lá dentro existem outras complicações, e até quando ela estava de pé, que eu estava fazendo a avaliação, eu percebi também a presença de flacidez nesse posterior de coxa. A frente da perna dela nem é tão acometida pela celulite, é mais nem o glúteo, mas mesmo bem localizado aqui no posterior de coxa. Então, eu sei que lá por dentro dessa estrutura ela já passou por diversas alterações, já está com comprometimentos, principalmente circulatório, aonde eu já observo a presença de algumas telangiectasias no entorno, porque já está acontecendo não só o comprometimento circulatório do sistema linfático, mas também do sistema sanguíneo. E isso me reporta o quê? Que há um congestionamento total. Eu preciso trabalhar não só no estímulo do sistema linfático, mas também é importante que eu trabalhe já nas fibroses existentes, e eu não consigo melhorar isso com drenagem linfática, porque a drenagem não vai trabalhar a fibrose, a drenagem vai trabalhar a eliminação de excessos, de líquidos e de edemas. A drenagem jamais vai trabalhar a parte de fibrose já instaladas, tá? Gente, eu fico cansada de falar com a máscara. Desculpa, porque cansa mesmo. Então, eu tenho que pensar em toda essa estratégia. E fora que, como a pele dela já está me apresentando essa flacidez também, então eu tenho que pensar no quê? Que as fibras de colágeno existentes já estão comprometidas pelo acometimento da celulite, né? Eu já tenho uma mudança estrutural, onde essas fibras não fazem mais o seu trabalho de encurtamento, elas já esticaram e elas estão com dificuldade de voltar ao seu tamanho normal. E aí o que acontece? A própria elastina também, ela perde a sua capacidade de extensibilidade, ela diminui essa extensibilidade, trazendo mais frouxidão para a região. Então isso também eu tenho que observar, que é uma das alterações que me apresentam uma celulite no grau 3. Então, fora isso, eu tenho o comprometimento circulatório, eu tenho uma fase de bastante exudação nesse local, aonde existe um acúmulo de toxinas, aonde o sistema linfático dela não dá conta de conseguir filtrar tudo isso, e acaba havendo um acúmulo de toxinas nesse local. É muito importante que ela passe a aumentar a ingesta dela de água, né? Ou que ela pelo menos tome uma quantidade de água que seja adequada para o tamanho dela, né? Então, para vocês, por exemplo, você pesa quantos quilos? 65 quilos. Vocês pegam, é fácil vocês saberem quanto de água a tua cliente precisa tomar, ou até a gente mesmo, porque a partir do momento que eu descobri essa fórmula de como calcular a quantidade de beber água, eu nunca mais bebi menos do que para o meu peso, tá? Todos os dias eu tomo a quantidade mínima do que eu preciso de acordo com o peso que eu tenho. Então, como é que você vai fazer essa conta? Pega aí uma calculadora. Você vai pegar a calculadora e vai pegar o seu peso, que no caso você vai fazer isso com a sua cliente para saber orientá-la, vai pegar o seu peso e multiplicar por 35. Esse índice, esse número que vai dar, vamos supor, no caso dela, ela pesa 65 quilos. Eu fiz o meu hoje, por exemplo, de novo, eu peso 63, multipliquei por 35, deu 2 litros e 200 de água que eu preciso beber por dia. Então dela vai dar mais ou menos a mesma coisa, bem perto da quantidade que eu tomo por dia. Então, isso, gente, eu tô falando de água, tá? Água pura, não é H2O, não é refrigerante, não é água com gás, nada disso, é água pura, tá? Água mineral. Então, se a pessoa quiser acrescentar um chá durante o dia e tudo, não tem problema. O problema é que ela necessita beber essa quantidade de água. Então, assim que vocês fizerem essa conta, até para vocês, você vai fazer o quê? Ah, mas vai dar quanto isso, né? 2,5 litros, eu preciso tomar quantos copos? Começa a fracionar. Eu preciso tomar quantos copos ao longo do dia, né? Aqui no trabalho, por exemplo, até meio-dia eu tomo 1 litro, certo? Eu tenho a garrafinha, tenho a minha garrafa e eu fico com ela ali. Eu chego 7 horas da manhã, eu encho e até meio-dia, eu tenho de 7 até meio-dia para tomar 1 litro, não é muita coisa, né?
E aí depois, quando eu volto à tarde, eu encho a garrafa novamente e eu tenho de 1h15, 1h30 até 5 horas da tarde para tomar mais 1 litro. E depois que eu chego em casa, vou fazer alguma atividade física, eu consigo tomar os outros 200 ml até a hora de eu dormir. Então é mais fácil. Então, se você fracionar isso, faz muito mais sentido. E vocês vão perceber, não só... É porque eu acho assim, né? Tudo que a gente vai orientar para cliente fazer, a gente tem que fazer primeiro, né? Porque não só falar para ela fazer, mas você tem que servir de exemplo daquilo que você está falando, né? A gente tem muito mais credibilidade quando a gente faz do que só quando a gente fala, certo? Então, quando vocês perceberem, começarem essa rotina de conseguir beber água, vocês vão ficar livres de dor de cabeça, vai melhorar a digestão, vai melhorar a hidratação da pele. Então, assim, para chegar na pele quer dizer que se a sua pele está ficando bonita porque você está bebendo água, significa que todo o seu corpo já está recebendo o benefício dessa limpeza, dessa água que você está tomando. Então, se policiem, né, para poder fazer isso, e também ensinem as clientes de vocês a passar a beber mais água para que traga mais benefícios. Porque, gente, não adianta a gente usar o melhor princípio ativo, se as melhores técnicas, se o corpo não tem água suficiente para poder dispersar e levar os ativos para onde eles têm que chegar. Então, não vai fazer muito sentido, tá bom? Então, vamos lá. Além disso, né, o que a gente tem aqui no grau 3, na celulite grau 3? Gente, eu vou tirar a máscara só um pouquinho, aproveitar que ela tá de bruços, porque realmente tá me faltando ar. Desculpa. Então, o que acontece? Na celulite no grau 3, além de eu ter toda essa dificuldade, né, com a circulação sanguínea, com a circulação linfática e tudo, eu tenho ainda, com esse encharcamento do líquido intersticial na minha estrutura, eu acabo fazendo um encharcamento também dos adipócitos, aonde eu tenho um aumento do volume desses adipócitos, eu tenho uma hipertrofia adipositária, e a gente sabe que a hipertrofia adipositária até a sua máxima capacidade vai acabar ocasionando numa hiperplasia adipositária. Então, ou seja, eu só pioro o quadro, eu só aumento a dificuldade cada vez mais do trabalho que eu tenho, porque eu não posso pensar, por exemplo, em tratar um quadro celulítico, principalmente grau 3 ou 4, somente com uma centela asiática. Uma centela asiática é o quê? Como identificar os graus? Então, os graus é pela percepção, né? Pelo que você vê de características do que eles vão apresentando. É muito importante que você tenha conhecimento não só da parte visual, da inspeção visual, mas é importante que você saiba também das alterações histofisiológicas dentro da pele, porque não é só olhar o que está por fora. Quando chega aqui fora, é porque o bicho já está pegando lá para dentro, né? Então, as alterações, principalmente dérmicas, é que você precisa estudar e saber para você conseguir identificar. Olhando, né, na inspeção visual, quando a gente tem o grau 1, é mais percepção da cliente mesmo, né? A cliente é que começa a relatar. Você olha para ela, você não vê nenhum tipo de alteração. Então você olha e fala, nossa, mas eu acho que tem alguma coisa diferente acontecendo comigo. Por quê? Porque ela percebe numa roupa, né? A roupa dela começou a ficar, aquele botão já não fecha mais com a mesma facilidade, aquela calça começou a ficar um pouco apertada, e você, pela inspeção manual, você vai apertar e pode observar mesmo em alguns lugares que ela apresentou ali algum tipo de edema. Então, o ideal de se tratar uma celulite, com certeza, é nesse início, né? Nesse comecinho, para que a gente tenha a gente consiga evitar com que o quadro evolua, né? Só que a gente tem que levar em considerações diversas coisas, porque a mulher que apresenta já o quadro celulítico, que infelizmente é 90% das mulheres na sua fase produtiva, que na sua fase fértil, perdão, então a maioria dela, 90% das mulheres tem celulite. Por quê? Por causa do pico hormonal, tá? O estrogênio, ele é o principal fator de agravamento da celulite, ele é um fator determinante
para a pessoa desenvolver celulite. Então, ela toma anticoncepcional, né? Ela passa por pico de estrogenicidade, ela pode estar com algum problema na tireoide, enfim, ou problemas com ovário. Então, diversas coisas podem estar contribuindo para isso. Então, quando você pega no grau 1, pega no iniciozinho, é mais fácil para você ir tratando, para evitar que esses graus evoluam, né? Para que eles não comecem a piorar. Mas tudo isso depende muito de como essa pessoa, da genética que ela traz e da epigenética, que é as escolhas que ela faz de vida, de estilos de vida, independente da genética que ela tem, tá? E quando isso se somatiza, com certeza é muito mais rápida a evolução do quadro celulítico. Então, no grau 2 você já, em termos de inspeção, você olha e não percebe ainda, né? Com a palpação você vai apertar e vai sentir a retenção de líquido, você consegue, pela digitopressão, você consegue observar ali alguns pontos mais edemaciados. E aí, com essa palpação, você começa a sentir também a presença de alguns nódulos fibróticos. Então, isso já caracteriza porque no grau 1 você já tem algumas alterações, algumas percepções de que as coisas estão começando a se modificar lá dentro, mas estruturalmente elas continuam normais. A partir do grau 2, todas essas estruturas já sofreram alguma alteração. Por exemplo, as fibras de colágeno que fazem a sustentação entre a derme e a epiderme. Então, essas fibras dessas trabéculas de sustentação, elas sofrem um afinamento. Então, quando você começa a perceber lá no grau 3, que você começa a perceber o aspecto casca de laranja, é justamente por causa do afinamento, do afrouxamento dessas fibras de colágeno de sustentação. Essas fibras de sustentação, elas já não ficam mais gordinhas, elas começam a se afinar e começam a perder a força. Então, quando elas perdem a força, aqui na superfície você consegue ver o quê? Uma atrofia, né? Então, começa a atrofiar e você começa a perceber esses aspectos casca de laranja. Então, por causa dessa atrofia, com certeza todo o sistema dentro que compromete, todo o sistema que cerca esse tecido, ele já está comprometido. Então, aí você já tem o grau 3, onde você já olha, sem a palpação, você já vê as características dele. E já no grau 4, o que acontece? No grau 4 você percebe já uma esclerose. Então, já tudo deixa de funcionar normalmente. Então, você já tem uma pele muito mais gelada, porque aqui ela pode apresentar um esfriamento do tecido. Por quê? Por causa do comprometimento circulatório, onde eu não tenho mais um aporte sanguíneo significativo que vá fazer o aquecimento para manter a pele dela normalmente aquecida. Eu já tenho um comprometimento, por quê? Porque toda a estrutura do líquido intersticial que está acumulado ali naquele local, ele faz o quê? Ele começa a ficar encharcado, começa a ficar estagnado, fragilizando a parede dos vasos sanguíneos, aonde eu posso ter também, nessa fragilidade da parede do vaso sanguíneo, eu posso ter um rompimento, o surgimento de uma telangiectasia ou o surgimento de um hematoma involuntário, tá? Além disso, ela começa, nesse grau 4, ela já começa a sentir dor involuntária. Por quê? Porque o aumento do tamanho dos adipócitos, essa hipertrofia adipositária, junto com toda essa estagnação e a presença da fibrose pelo rompimento também da membrana do adipócito, então, como tudo isso começa a aumentar de volume, o que acontece com as terminações nervosas existentes nesse local? Elas começam a ficar comprimidas. Então, imaginem as terminações nervosas, né? Que para nossa sensação tátil, elas estão lá para dentro e aí elas começam a ficar comprimidas, ou seja, dor o tempo todo. Então, ela tem dor independente de tocar. Entendem? Então, quando a cliente fala para vocês, nossa, vai mais devagar porque tá doendo, é porque tá doendo mesmo.
sabe? Então, e quanto mais força a gente coloca, dependendo do quadro celulítico que está apresentando isso pra gente, mais risco de ocorrer um hematoma eu tenho. Eu já tenho fragilidade capilar, eu já tenho uma êxtase venosa já complicada, eu já tenho um líquido intersticial estagnado, eu tenho comprometimento fibrótico, eu tenho comprometimento adipositário, é óbvio que vai dar errado alguma coisa. Então, é muito importante. Tratar celulite não é na força, no muque, no soco, igual já me ofereceram algumas vezes, né? Esse culote seu aí eu resolvo no soco, né? Então, assim, imagine, né? A minha vontade foi dar um soco e sair correndo, né? Então, mas isso acontece muito. E a gente sabe que tem cliente que acha que isso é correto, que se ela não sair roxa da massagem, ela não teve resultado. Olha, eu gosto de drenagem com força. Difícil, né? Como é que você vai fazer drenagem com força? Não tem como. Nem a modeladora, na verdade, ela exige força, ela exige jeito, ela exige toque, ela exige a precisão do toque e não a força do teu braço, uma síndrome de túnel do carpo, um comprometimento no ombro, uma tendinite. A massagem modeladora não exige nada disso. Certo? Então, quando a gente trabalha com o nosso corpo, a gente consegue entender isso, que todo o mecanismo de funcionamento entende que eu não preciso de colocar força em absolutamente nada para conseguir ter algum resultado. Eu tenho que usar a força do meu cérebro, não a força do meu corpo, para conseguir ter resultado na estética. Concordam? Então, gente... E foi claro aí para quem perguntou, porque eu não enxergo daqui. Quem perguntou só consegui ler mesmo que a pergunta. Mas ficou claro aí os 4 graus? Então, assim, muito resumidamente, tá? Só em termos, como ela perguntou, em termos de identificação, como é que a gente faz para identificar, resumidamente é isso, tá bom? Só que é muito importante que a gente saiba o que está acontecendo lá dentro, né, pra gente saber que recursos melhores eu consigo trazer aqui. Hoje eu vou trazer para vocês eu trouxe 2 equipamentos aqui, quem tá no Facebook já tá vendo, 2 equipamentos que eu tenho, né, que eu já tinha aqui, mas tem muitas outras coisas, né, que vocês podem agregar para tratar celulite, mas eu sempre penso não só nas profissionais que têm equipamentos, mas para as profissionais também que não têm equipamento nenhum, tá? Por quê, gente? Para se trazer resultados para qualquer coisa no tratamento estético, existem 2 coisas super importantes, que eu acho que uma coisa extremamente importante que a gente consegue resultado com qualquer coisa é o nosso conhecimento. Então não é o aparelho que vai me dar, não é o acessório que vai me dar resultado, não é o produto que vai me dar resultado, é o meu conhecimento. É o que eu entendo que está acontecendo dentro daquela alteração inestética e com os recursos que eu tenho eu vou conseguir trazer aquele resultado? Aí você consegue somar as 2 coisas para você conseguir ter o resultado que você necessita e é aquilo que você também vai ajudar a sua cliente a melhorar, a amenizar. Só que a gente sabe também que, assim, muita cliente chega e fala: eu quero acabar com a minha celulite. Filha, acabar com a sua celulite só depois que você morrer. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Só morta que a gente fica sem celulite, para quem já tem, correto? Então, a gente pode amenizar o quadro celulítico, conseguir reverter esse quadro, começar a melhorar, melhorando a qualidade de vida. Vou dar um depoimento meu para vocês. De exemplo mesmo meu, que aconteceu comigo, para vocês entenderem que isso pode estar acontecendo com vocês e que pode acontecer com a cliente de vocês. Eu sempre tive celulite, o meu biotipo é ginoide, então você olha para uma mulher que é ginoide, você pode ter certeza absoluta, ela pode estar de burca, mas se você conseguir identificar que ela é ginoide, pode ter certeza absoluta que ela tem celulite. Porque faz parte da estrutura genética dela, né? A concentração de estrogênio no corpo dela é maior nessa região, com que faça a quantidade desse estrogênio faz com que ela tenha esse tipo de biotipo.
que ela tenha, que ela desenvolva essa estrutura. Então, toda mulher que é ginoide, ela tem celulite. Ela pode ter mais ou menos de acordo com o que ela controla. Então, eu sempre tive. Depois que eu descobri vários problemas hormonais, né, enfim, várias outras coisas, tirando essa parte hormonal, que é complicado, porque eu já não tomava anticoncepcional, há muitos anos eu já não tomava anticoncepcional, porque eu já tinha operado, beleza? E aí, só que eu entrei na menopausa, e eu precisei voltar pro estrogênio, entendem? Então, só que eu percebi a diferença de uma coisa. Quando eu descobri que eu tinha intolerância a glúten e a lactose, que eu tirei esses alimentos da minha rotina alimentar, mesmo eu voltando pro estrogênio, a minha celulite não voltou a ser o que era antes. Então, assim, é como se eu conseguisse respirar. Falei, nossa, parece que a minha luta acabou. Porque era uma luta. Quem tem sabe, né? A gente não pode se conformar com uma coisa que não tá muito legal no seu organismo, porque não é questão só de beleza, gente. É questão de bem-estar, é questão de você querer estar bem com você mesmo. Porque se eu tenho um quadro celulítico, e eu sei que tem um comprometimento circulatório, que está danificando a minha estrutura e que está dificultando a minha circulação linfática, isso com certeza vai me trazer um problema futuramente se eu deixar isso para lá. Eu não ligo para celulite. Não tem isso. A questão não é ligar para celulite, a questão não é ligar para o visual da celulite. A questão é ligar para o que a celulite está fazendo de ruim dentro do seu organismo. Aí você tem que ligar, porque é o teu corpo, é a tua saúde. Né? Porque hoje pode ser com 20 anos de idade, eu posso ter celulite e não esquento cabeça com absolutamente nada. Mas depois, quando eu já estou perto dos 50 anos e sei e tenho muito mais cuidado com a minha saúde do que eu tinha quando eu tinha 20 anos, é óbvio que eu vou me preocupar e eu quero sim saber o que acontece lá dentro e o que eu posso fazer de melhor. Então, observem se acontece com vocês mesmas ou com a cliente de vocês. A diferença também quando a gente começa a beber mais água, quando a gente começa a mudar a alimentação. Eu sempre tive uma alimentação, na minha cabeça, sempre tive alimentação muito saudável, porque eu como muita fruta, não comia fritura, não sou de comer muita carne e ainda comia bastante, sempre comi salada. Então, pra mim, eu tinha uma alimentação normal, uma alimentação saudável. Só que a partir do momento que eu descobri essa intolerância ao glúten e intolerância à lactose e tirei esses alimentos, eu falei, agora eu tô saudável de verdade, agora sim. As minhas manchas de hipercromias, que eu sempre lutei com elas, melhoraram muito. A minha pele sempre foi amarelada, já é um tom amarelo de pele, mas ela tá muito menos amarela, e o açúcar também, claro, né? Não só o glúten, porque com isso vai tudo junto, porque como é que você come um bolo, né, que tem glúten e o bolo não tem açúcar, ele não vai ter a lactose junto? Imagina uma coisa simples que já tem as três coisas. Então, são questões. Eu escolhi não continuar. Eu escolhi pra mim. Então, é uma questão de escolha para todo mundo, né? Mas observem se isso também não pode ser a causa aí do aumento, né, do quadro celulítico na cliente de vocês. Por quê? Pela dificuldade de se tratar uma celulite, porque ela por si só ela já é extremamente complicada. Então não adianta a gente querer comprar o melhor aparelho do mundo que promete 1000 coisas, que realmente ele é maravilhoso, mas ele só vai funcionar enquanto você estiver aplicando ele na cliente e depois acabou, certo? Então só no dia, na hora ali praticamente que você começa a ter uma melhora, mas ela tá só deixando de beber água, consumindo alimentos que não são saudáveis para ela, que podem prejudicar. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado no dia do prontuário, que você vai montar o prontuário estético com ela, tá? Para que facilite a sua percepção no que você consegue realmente melhorar, que você consegue amenizar. E, gente, não existe tratamento estético sem home care. Não tem como. Como ela vai na sua clínica 1 ou 2 vezes por semana e tem 5, 6 dias para fazer nada para te ajudar? Não tem como, sabe? Porque eu sempre falo isso para vocês. O comprometimento de tratamento, eu tô me dedicando aqui 100%, eu tô dando o meu máximo, eu tô dando tudo o que eu sei, todo o meu conhecimento para que ela tenha resultado. Agora,
Qual é a parte de comprometimento dela com o tratamento? 100%. Ela tem que estar 100% comprometida com o resultado que ela quer ter. Porque eu não quero essa cliente me pagando um tratamento e daqui a um mês ela fala, eu não vou continuar não porque eu não tive resultado nenhum. Aí depois você fala, nossa, eu fiz o tratamento com a Flávia para celulite e não adiantou nada. Sabe? Porque eu preciso de uma pessoa que, da mesma forma que eu estou me comprometendo com o resultado dela, ela também tem que se comprometer com o resultado dela. Então, esqueçam esse negócio de 50%, porque eu tenho certeza que você não está dando só metade do seu conhecimento, metade da tua força de trabalho para esse resultado, tá bom? Então, nada mais justo que ela também dê para você 100% do comprometimento dela, tá bom, gente? Então, vamos começar. Olha, eu tô até respirando melhor, tá? Me desculpem mesmo, minha pressão tava baixando aqui porque eu tava com dificuldade de respirar com a máscara, é realmente complicado, mas como ela tá de bruço, né? Tá de máscara, então eu vou pedir licença para vocês para terminar a live realmente sem a máscara, porque eu senão eu ia desmaiar, não ia conseguir terminar, tá bom? Agradeço desde já aí a compreensão de vocês, tá? Só vou remover os comentários aqui para vocês conseguirem ver o tratamento. Ai, Elina, saudade. Acho que é Elina que apareceu aí. Saudade também, meu amor. Um beijo. Então, vamos começar. Bom, primeiro, nós vamos fazer aí a nossa higienização, obviamente, né? E se for tiver no dia de você fazer essa higienização com a esfoliação, beleza, faça aí já a esfoliação. Eu vou fazer aqui hoje, desmanchei minha buchinha, mas é até bom pra vocês verem como que é. Eu consegui desmanchar ela aqui. Ó, uma gaze, tá? Uma gaze, dessa gaze quadradinha, 2 pedacinhos de algodão, e aí é só fechar, tá? E aí, se for o dia de você esfoliar, faça a esfoliação primeiro, depois você vem com esse passo, que é o Higicorp, tá? Esse é o nosso Higicorp Fluid, que ele é um higienizante corporal, mas pode ser facial também, não tem nada, é porque na face a gente tem mais hábito de usar água micelar, sabonete, né? Então, mas, por exemplo, você vai fazer uma sobrancelha, né? Vai fazer uma sobrancelha, vai fazer uma aplicação de cílios, você precisa higienizar antes ou quer fazer usar como pré-depilatório sem álcool, pode estar optando aí para fazer com o Higicorp. Então eu venho trabalhando aqui, limpando. Eu gosto de fazer com a gaze, por quê? Porque com o algodão, somente com o algodão eu acho muito pouco, ou só passar eu acho muito pouco. Olha só, olha bem, aí vai lá, ai nossa, que modelo suja, não é nada disso, é porque ela tá de calça preta, tá? Então a tinta da calça transfere pra pele. Se eu pego simplesmente borrifo, isso aqui, passo a mão, tá higienizado. Não, né? Ó, só nessa perna aqui, vou virar pra trocar de perna pra vocês verem. Então eu vou limpando até, virei, tá? A buchinha, venho, boto um pouquinho de pressão pra conseguir limpar bastante a pele dela, a região. Até ficar limpo completamente. Como são 4 lados, eu vou pegar o lado de dentro também. E venho completando a higienização. Eu tomei até banho, mas não. Eu tomei até banho, mas não.
Ela tá falando aqui que até tomou banho na hora do almoço. Não é isso, não é sujeira, né? Que assim, porque eu não tomei banho, não é isso. É porque fica mesmo, principalmente calça preta, né? Acaba transferindo calça de brim, transfere mesmo a tinta para a pele. Ó, na outra perna também, ó. Eu venho, esfrego. Uma coisa importante também para vocês perceberem, normalmente as clientes que têm celulite grau 3, como é o caso aqui da nossa modelo, ela começa a apresentar um culote que ela não tinha, tá? Porque como a flacidez, ela surge também, né? A pele acaba ficando acometida pela flacidez, pelo quadro celulítico que ela apresenta, ela começa a ter uma flacidez não só naquele local, ela começa a comprometer as outras estruturas também. E aonde é mais perto aqui para posterior de coxa? Glúteo, certo? Então, ao passo que ela começa a ter um peso maior no glúteo, o que vai acontecer? Ele começa a descer, deixa eu mostrar do lado de cá, né? O glúteo começa a pesar mais, a prega glútea começa a ficar maior, e aí com esse peso, com essa descida, começa a haver o quê? Um acúmulo de gordura. Deixa eu virar aqui só um bocadinho para mostrar para vocês. Começa com o peso do glúteo, ela começa a marcar mais ainda a linha glútea, e aqui, ó, começa o quê? Quando ela baixa, eu começo a ter um acúmulo de gordura exatamente aqui. Contrai o glúteo para mim. Olha só, a diferença quando ela contrai. Solta. Olha, entenderam o que eu tô falando? Aí, às vezes, é um culote o quê? O culote forçado, não é da estrutura dela. É do próprio quadro celulítico. Então, isso, vai lá, faz de novo. Viram a diferença? Ó, ele diminui essa quantidade. Então, façam o teste com a cliente. Pode soltar? Façam o teste com a cliente de vocês, quando ela estiver em pé, para fazer isso. Para vocês perceberem o quanto o comprometimento desse culote, desse acúmulo de toxinas que está aqui, se não está diretamente ligado com a flacidez de glúteo, também com peso ou com acúmulo de gordura, principalmente aí na região glútea, tá bom? Para vocês verem que uma coisa acaba interligando aí com a outra. Então, eu venho, completo aqui a minha higienização. E vamos lá. Bom, se eu tenho, vamos colocar aqui para vocês dois aparelhos, dois equipamentos legais aqui, que de repente vocês têm, um é um pouco mais barato, um pouco mais caro, mas que dê para você complementar, e vou fazer a sequência sem nenhum tipo de equipamento, que é só por acaso se você tiver, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho aqui um equipamento de laser e LED, tá? Que é o Fluence da HTM, um equipamento maravilhoso, né? Eu já tenho ele há muitos anos. Assim que eles lançaram, eu adquiri esse equipamento, é maravilhoso. Ele traz resultados excelentes. Aliás, a HTM, eu não tenho nada com a HTM, nenhuma associação com a HTM, mas a gente gosta de compartilhar aquilo que funciona e aquilo que traz um custo-benefício para vocês. Então, a HTM, se vocês me perguntarem hoje, Flávia, qual a melhor marca de equipamentos? Na minha opinião, como profissional de estética, é a HTM. Tá? Então, porque eu já experimentei, já tive equipamentos de várias outras marcas, mas eu tive uma experiência maravilhosa com a HTM, e aquilo que é bom a gente gosta de compartilhar. Então, gente, por exemplo, eu tenho aqui esse equipamento. Eu posso utilizar aqui nesse trabalho, aqui é o cluster de laser de infravermelho e o LED âmbar, tá? Que é mais específico, voltado aqui para quadro celulítico. Só vou ligar ele um pouquinho aqui, só para vocês visualizarem. Então, nesse momento, eu já usaria, tá? Por que eu boto um óculos em cima do outro? Já me explica, gente. Doida com pedra.
Aí, olha só, eu venho e faço, então ele vai me dar aqui 3 joules de entrega, tá? Pra fazer esse trabalho. Então, ó, tá dando pra vocês verem aí. O cliente não sente nada, é o infravermelho junto com o LED âmbar, tá? Então, ele vai fazer aí em torno de 20 segundos por área, tá? Só tô passando aqui para vocês verem. Lógico, quem tem equipamento sabe como que aplica, a divisão de quadrantes que vai trabalhar cada coisa, tá? Tô só a título aqui, só de demonstração que você pode, nesse momento, tá fazendo a aplicação aqui com o LED, tá? Com o LED âmbar e o infravermelho, tá? No caso aqui, eu fiz uma entrega aqui de 3 joules aí em 20 segundos, tá bom? Então você pode, nesse momento, fez a higienização, você tem ali esse equipamento, você pode estar fazendo ele nesse momento, dentro dessa sugestão de protocolo aqui, tá certo? Aí, se você tem, Flávio, eu não tenho um equipamento mais elaborado como esse, ou se você tem uma radiofrequência, você vai fazer isso no final, ou a criofrequência, vai fazer no final do procedimento, que criofrequência ou radiofrequência sempre é a última coisa a fazer, que vai te ajudar. Eu tenho vácuo, eu tenho um endermo, como que eu vou fazer? Então, excelente, dá para você trabalhar principalmente num quadro celulítico grau 3, onde você faz um trabalho bem mais elaborado. É lógico que você vai ter que ter muito cuidado com a pressão é extremamente importante, a pressão negativa que você vai usar, a pressão de mercúrio aqui é muito importante para você saber, para você não causar danos ao invés de você melhorar, certo? Então, use com sabedoria aí, utilize bastante para você experienciar, você usar na quantidade correta aí da pressão que você vai utilizar. Outra coisa, claro, ultrassom super clássico, né? Não preciso nem falar. Posso usar ultrassom aqui nesse momento? Óbvio, pode usar ultrassom aqui nesse momento, vai ser ótimo, porque a gente poderia entrar agora com esse produto aqui, que é o Cell Redux Gel, tá? O Cell Redux Gel é um produto específico para celulite graus 3 e 4. Ele tem o cafezilane C, então ele tem a cafeína aí, de forma segura, o lipolice, que tem vários ativos dentro do lipolice vegetais que vão ajudar a melhorar o quadro celulítico, a L-carnitina, que vai trabalhar diretamente aí na aceleração do metabolismo celular, o retinol GS, que vai trabalhar na inibição da subida do pré-adipócito para o adipócito, porque você vai ajudar também com os outros ativos na diminuição, vai estimular a lipólise, o liporeductil também, que vai ajudar na redução do tamanho desse adipócito, e eu tenho era castanha da Índia, centela asiática, guaraná, chá verde e abacateiro, que é um excelente diurético. Então, nesse gel, você pode estar utilizando aqui na hora de você fazer o seu aparelho de ultrassom. Tem muita gente que tem dificuldade, pega o aparelho de ultrassom e vem aqui, ó, e vamos trabalhando, ou seja, não está fazendo nada, né? A gente sabe disso, por quê? Porque você necessita ficar um tempo em cada região, né? Para você conseguir trazer ali um bom resultado, principalmente se tratando de fonoforese, né? E fora das características aí positivas que o ultrassom vai trazer para melhorar a consistência desse líquido intersticial, para poder acelerar também o metabolismo, aumentar a síntese de ATP, enfim, todos os benefícios que a gente sabe que o ultrassom faz nesse momento. Então, é muito importante que não adianta pegar um negócio e sair fazendo assim, né? E não fazer nada. Na verdade, você está perdendo tempo, né? E dinheiro também, porque para investir no equipamento, para não usar ele direito, é jogar dinheiro fora, né? Então, você pode estar usando esse gel junto com esse equipamento. Ou, se você também não tiver, por acaso, você não tiver o aparelho de ultrassom, o que você pode fazer? Aplicar o gel. Aplica o gel na região. Quantidade que eu passei aqui dá para as 2 pernas, ó, tá? Claro que no ultrassom você não vai aplicar dessa forma. No ultrassom você vai
pegar uma quantidade pequena dentro daquele quadrante. Ah, mas que quadrante que eu uso? Porque eu sempre uso no olho. No olho, gente, é bem complicado, né? Porque assim, tem hora que você vai chegar uma hora que você acaba distraindo e não consegue ver qual quadrante que você já fez, esquece, ou se a cliente pergunta alguma coisa, você tá fora do quadrante. Eu gosto de marcar, né? Então, qual é o tamanho do quadrante? O tamanho do quadrante é exatamente o fundo de um pote de 1 kg que tem 10 centímetros de diâmetro. Facinho, né? Bota o pote ali e marca. Ou se você quiser fazer um gabarito também, problema nenhum, mas você já tem o pote mesmo, não precisa fazer um gabarito. Você só pega ali e marca com uma caneta, né? Com um marcador e faz. E aí você pode fazer dessa forma aqui. Se por acaso você tiver um equipamento de ultrassom, de alta frequência, tá? Alta frequência, quase todo mundo que trabalha com estética corporal, que trabalha com estética facial também, trabalha com a alta frequência. Então você pode trabalhar, ó, eu já vou encostar aqui direto nela, para ela não assustar. Sempre faço isso, porque eu ligo o aparelho, encosto nela, ela pula, né? Então, já encosto aqui, ó, só um pouquinho, tá, Ju? Ó. Tá incomodando? Tá tranquilo? Tá. Beleza. Ó, e venho. O ultrassom por si só, ele já melhora muito o aporte sanguíneo. Ele ajuda a estimular a síntese de ATP também. Obviamente que a gente sabe do benefício dele na limpeza de pele, de ter a sua ação bactericida, fungicida. Vou abaixar um pouquinho porque eu acho que está muito alto o barulho dele, né? Então, e o legal do ultrassom também é que ele também ajuda a fazer a introdução, a permeação dos princípios ativos. Então eu posso estar fazendo isso tanto no facial quanto no corporal. Obviamente, se você tem não adianta botar aqui muito forte, tá, gente? Ó, eu boto super fortão, ó. E aí eu esquento demais, eu começo a cozinhar o produto. Então, tá? Tomem bastante cuidado com isso também. Então não tem necessidade de usar nele muito forte. Então você só vai aplicar, vou fazer 5 minutos aqui nessa perna. Eu tô falando ultrassom, gente, é alta frequência. Ah, meu diretor, muito obrigada. Olha que doida, desculpa, gente. Aí, nessa alta frequência, o que você pode fazer? Ele vai ajudar a levar esses princípios ativos para dentro da pele também. E aí, entender essa parte de você não usar ele no muito forte para que você não promova um aquecimento muito alto do produto. Você aquece ele demais, você acaba desnaturando. Assim é com o ultrassom. Quando você for fazer isso com o ultrassom, é muito importante que de quadrante para quadrante você tire o produto e coloque outro produto. Por quê? Porque você acaba, se por acaso você está fazendo ultrassom e ele tá ficando, e o gel dele tá ficando branco, é porque você tá cozinhando o gel, ele já perdeu completamente a sua água, só ficou aquela parte ali pura mesmo do natrosol, cozinhou os princípios ativos, ou seja, não tem nada passando. Além de não ter nada passando do produto para dentro da pele, não está passando também a onda ultrassônica, não está havendo a condução da onda ultrassônica, porque já mudou completamente a estrutura do gel, que era para ser um gel mais aquoso, e ele já não está mais aquoso. Então ele se transformou, então pode ocorrer de queimar também o cabeçote do seu ultrassom, tá bom? Então dessa forma aqui, na alta frequência, também dá para você utilizar. E se por acaso você não tem nenhum equipamento, simplesmente você vem massageando até... Obviamente que você vai usar uma quantidade muito menor do que a que eu apliquei aqui por questões de equipamento, mas você pode passar só, praticamente sujar a mão e passar até toda a região absorver o gel, tá? Entre o gel e um creme e um óleo, por exemplo, com princípios ativos, sempre o gel vai aumentar a permeação. Vou tirar o excesso aqui, tá? Sempre o gel vai ser muito mais rápido a permeação dele, justamente por ele ser um meio aquoso, um meio muito mais facilitado para que
a absorção através das vias transanexiais ou transepidermais, elas façam isso com essa absorção com muito mais facilidade. Já os cremes, vamos supor, um creme à base de óleo vegetal, que ele seja 100% vegetal, o próprio óleo vegetal, ele é carreador de ativos. Ou seja, quando você for usar, ele vai também ajudar a absorver, mas não na mesma velocidade, não com a mesma precisão que o gel faz, justamente por causa do meio. É muito mais fácil para a pele absorver um meio aquoso do que um meio oleoso, correto? Então fica bem mais tranquilo de você utilizar. Então, se você não tem nenhum equipamento, o que você faz? Fez a higienização, a gente precisa aumentar o quê? A capacidade da circulação. Eu venho aqui, então, com um fluido hiperemiante. Esse fluido contém nicotinato de metila. Ele vai ajudar a aumentar a permeabilidade cutânea, vai ajudar na aceleração do metabolismo, vai ajudar também a melhorar a consistência do líquido intersticial pelo aquecimento. Então, eu venho com esse líquido, com esse fluido. Muito importante você estar sempre de luva por conta da ação do nicotinato de metila. Esse produto, por exemplo, esse fluido hiperemiante, ele é dermatologicamente testado, tá? Ele contém o nicotinato de metila, mas ele contém o cafeizilane C, que é a cafeína que eu falei que a cafeína segura, é a cafeína vetorizada. Ele tem centela, era, ginkgo, chá verde e o bioex antilipêmico, que é composto de ervas também, que ajudam na promoção do fortalecimento do sistema circulatório, principalmente do fortalecimento da parede dos vasos sanguíneos, para não haver aquele extravasamento que eu falei com vocês. Então, e aí eu aplico, e depois que eu venho com o gel do Cell Redux em cima, tá bom? A gente só passa antes se você tiver o uso de algum equipamento, senão você vai ter que tirar o gel de qualquer forma e aí você utiliza o fluido hiperemiante. Então, se você não tem nenhum tipo de equipamento, se você não vai agregar nenhum tipo de eletrônico nesse momento, de eletroterapia nesse momento, você vem com o fluido, aguarda a hiperemia e vem com o Cell Redux em cima, tá bom? Que vai trazer um excelente resultado aí para você. Por acaso, se a sua cliente tiver alergia a nicotinato, se for uma cliente que tem, Flávia, eu sei que eu preciso promover o aquecimento, mas a minha cliente é alérgica ao nicotinato. E aí, o que a gente faz? A gente muda. A gente pode ter a opção do Fire Fluido, tá? O Fire Fluido, ele tem o Rotact VBE. O Rotact VBE é um princípio ativo que ele é um neurocosmético, tá? Ele é um neuroativo. Esse neuroativo, ele faz o quê? Ele vai mandar a informação para o hipotálamo de que está havendo um aquecimento. A pessoa sente esse aquecimento, porém não sente ficar vermelho, não fica vermelho, tá? Não coça como o nicotinato, não tem as mesmas ações que o nicotinato na pele. Obviamente que o nicotinato é rápido, ele faz uma ação rápida. Tá esquentando aí? Não. Então, ele faz uma ação rápida, duradoura, ele fica ali por volta de 1 hora, mais ou menos, fazendo ali a sua ação. Porém, o Rotact VBL demora um pouco mais para fazer a sua ação, porém ele é mais prolongada. Essa ação dele é por mais de 2 horas. Então, além disso, ele ainda ajuda a levar os princípios ativos. Então, associado a esse Rotact, que promove esse aquecimento, que obriga o organismo a fazer essa vasodilatação profunda para haver um refrigério aqui em cima, o que ele faz? Ele tem a L-carnitina, a fosfatidilcolina e a arnica. Então, esses 3 princípios ativos são fundamentais no trabalho aqui da celulite, que vai me ajudar a trazer um resultado muito maior para esse tratamento de celulite grau 3 e 4, tá?
Depois que fez aí a hiperemia, que começou a aquecer, e gente, a hiperemia tem gente que vai ter mais, tem gente que vai ter menos. Quanto mais comprometido for o tecido, menos hiperemia, mais dificuldade para o produto agir. Mas não desistam, porque cada vez que você coloca, alguma transformação ele vai fazer e ele vai começar a ceder nas respostas fisiológicas com relação a esse princípio ativo. Então ele vai ajudar cada vez mais a melhorar principalmente a consistência aí do líquido intersticial, para que a gente consiga ter os resultados que a gente precisa, tá bom? E aí, depois disso, o que a gente pode fazer? Eu tenho a argila roxa. A argila roxa é riquíssima em magnésio, ó, tá? Ah, mas eu queria argila roxa mesmo. Então aí não vai ficar roxa. Por quê? A gente queria, né, que a argila roxa fosse da cor do rótulo dela aqui, roxinho, ó. Também queria. Mas acontece que a gente não usa corante nos nossos produtos. Então, a gente não... A argila roxa, ela é roxa naturalmente, né? Então, ela fica dessa cor aí naturalmente. Ela não vai ficar roxona mesmo, justamente porque ela não tem corante, tá? E eu não vou correr o risco, né, de levar corante para dentro da pele da cliente. Então, o que eu faço? Eu venho com a argila. Por que eu escolhi a argila roxa? A argila roxa, ela ajuda muito no fortalecimento das fibras colágenas, tá? Ela ajuda nesse fortalecimento e também na desintoxicação do organismo. Por quê? Porque ela é rica em magnésio, tá? Ela vai me ajudar a desintoxicar mais ainda o organismo. Então eu venho com a argila e faço a diluição da argila com o Oxygen Active. Na outra live, acho que a penúltima live, eu mostrei para vocês sobre o Thalassai, sobre como fazer uma boa desintoxicação. Eu mostrei o oxigênio ativo. Então você pode até, Flávia, mas eu não tenho oxigênio ativo, eu posso diluir em outra coisa? Dilui no fluido hiperemiante que a gente usou, também vai funcionar, tá? Então, só tô dando uma segunda opção aqui para vocês. O oxigênio ativo, ele tem o oxigênio ativo, que vai ajudar a alcalinizar o pH da pele, o pH do sangue, o pH fisiológico. Ele tem oligoelementos boro, potássio, tem o gengibre, alcachofra, hiperroxo e ginkgo biloba, que vão ajudar também aí na ação de anti-edema, para eliminação de edema, tá? Então eu jogo aqui e faço a mistura. Vou aplicar aqui. Posso fazer ela mais durinha ou mais aguadinha. Eu gosto de trabalhar com a argila um pouco mais aguada. Eu não gosto de trabalhar com ela muito grossa, não, porque não tem necessidade de trabalhar com ela dessa forma. Então deixa só eu colocar mais um pouquinho. Agora esquentou. Esquentou? Você. Muito comum, né, gente? A cliente começar a falar, nossa, agora tá esquentando, e passa um pouquinho, ela sente o calor do produto, do efeito do nicotinato de metila e começa a bater queixo de frio. Aí você pensa, homem, que doido, mas é completamente esperado, né? Que ela comece a sentir frio. Ela sente o calor no tecido, mas começa a sentir frio. Por que ela tá sentindo frio? Vocês sabem? Por que ela vai começar a ter essa sensação de frio? Por quê? Porque o corpo tá entendendo, eu vou falando e vou aplicando aqui, tá? O corpo tá entendendo o quê? Que tá havendo aqui um aquecimento. Tá havendo uma resposta aqui de um estímulo de calor. E aí, como é que ele vai responder a esse estímulo de calor? Fazendo uma vasodilatação profunda para que haja refrigério, para a sensação de refrigerar, para estimular a sudorese, certo? Para poder resfriar, para manter a homeostase ali, a temperatura normal do corpo dela. Ou seja,
Então ela pode sentir frio, obviamente, porque o corpo dela, ela tá suando sem ver, né? Existe aí o processo da sudorese acontecendo sem ela fazer nenhum tipo, inativamente, né? Sem ela tá provocando isso. Porém, o produto promove essa sensação. E aí, gente, com isso, obviamente que ela vai sentir frio, é normal, tá? Que o corpo sozinho ele tá tentando fazer isso. Só que, aonde ele busca energia para poder fazer isso tudo? Nos adipócitos que estão nessa estrutura, que está sendo acometida por essa fonte de calor externa. Então, a energia para poder fazer tudo isso, para estimular até essa sudorese, ele vai buscar nos adipócitos que estão próximos, né? Que estão ali, justamente recrutar esses que estão mais próximos ali. Então, isso também ajuda na redução da gordura localizada, que também faz parte, né, da redução aí desse adipócito, que faz parte aí de todo o processo da celulite grau 3 e 4. Então, eu aplico a argila, viram que é bem tranquilo, prefiro aplicar com a mão mesmo, que é bem mais fácil. E aí aguardo ela secar completamente, vou aguardar a argila secar. Aguardo a argila secar completamente, não tem essa coisa de, vou deixar quantos minutos? Ela secou, você retira. Tá? Porque a partir do momento que ela secou, ela já não vai estar fazendo mais nenhum tipo de ação, então você passa, aplica e aguarda secar. Se você está no ambiente, se você quiser, mas posso promover um aquecimento em cima disso, mesmo do jeito que está aqui, passei o nicotinato, usei o oxigênio ativo, como que eu faço? Eu posso ainda promover um aquecimento em cima disso tudo? Pode. Você pode pegar um plástico filme, e aí colocar aqui em cima e botar uma manta térmica em cima. Flávia, mas você usou o nicotinato embaixo, tem problema? Não tem problema, gente. Desde que você não use a manta diretamente na pele da cliente, não tem problema nenhum, tá? E nunca use a manta no máximo, tá? Para essa finalidade não, tá bom? Então, principalmente se a sua manta tiver infravermelho, melhor ainda. Você não precisa usar ela lá no talo, botar ela super quente, não é para cozinhar a cliente. Não é um processo de cozimento, é um processo somente de aquecimento, tá? Controlado. Então dá para vocês fazerem isso de forma tranquila, tá? Não vai causar queimadura de forma alguma, tá? Ó, peguei aqui meu paninho, tô molhando, tá? Ó, só virando pra cá pra não espirrar nela. E aí eu venho, molho aqui para fazer a remoção da argila. Quando você colocar o filme plástico, a argila não vai secar, ela vai ficar assim, tá? Não vai ficar aqui, ó, igual tá aqui. Aqui um pedacinho aqui tá seco, né? Isso. Não vai ficar, porque a gente tá com ar direto aqui. Ela vai ficar assim. Então, se por acaso tá molhadinha ainda, dá pra você vir fazer isso aqui, ó. Tirar o excesso com a espátula. Bota essa espátula em pé. E aí, você vem removendo todo o excesso da argila para ficar mais fácil para você remover. Bem melhor, né? Só que depois que ela secar, você não vai conseguir fazer isso. Então, com ela, uma vez que a argila está completamente seca, o que você vai fazer? Vai pegar ali a tua toalhinha descartável, vai depositar sobre o local e vai fazer isso aqui, ó. Molha a argila toda novamente e aí você vem com o paninho removendo. Fica bem mais fácil de você retirar.
certo? Vou pegar outro. Esse paninho é vida, né, gente? Isso aqui é um adianto na vida. Eu fico lembrando de quando eu sofria tirando argila com buchinha, com um pedacinho de algodão. Mas é bom. Eu sou grata até por esses aprendizados, porque a gente dá valor, né? A gente valoriza a facilidade que hoje a gente encontra. Então, ó, venho. E depois removo. Não é mais fácil, gente? Dá um coraçãozinho para eu saber. É mais fácil remover a argila assim, né? Aí vai ter gente que vai falar, eu prefiro mandar ela pro chuveiro. Beleza, vai ter que lavar o chuveiro, lavar o box, lavar o banheiro depois, né? Porque até ela tirar a roupa, vai sair argila. Eu sei como que é, porque eu já tive sala de atendimento com chuveiro também. Eu sei como que é. Você ainda tem que parar para lavar o banheiro todo para a próxima cliente. Lavar banheiro toda hora não é fácil não, né? Então, ó, bem mais fácil, né? E, gente, a pele dela já tá outra, o tecido dela já tá outro, muito mais tranquilo, muito mais gostoso de tocar, sabe? Bem diferente já. E aí, eu inicio meu diretor, me dá um help aqui, que eu consegui sujar todas as minhas espátulas. Esperar só o diretor pegar Pega a espátula pra mim. Que eu sujei todas as que eu tinha aqui. Na caixinha e na caixa que tá escrito acessórios. Aí, gente, eu vou fazer a minha massagem com o Cell Redux Creme, tá? Venho aí com a proposta de massagem. Aqui eu posso optar por fazer a drenagem, posso fazer uma modeladora super leve, ou posso fazer somente a aplicação do produto, e fica a seu critério. Ótimo, muito obrigada. Fica a seu critério a forma como você vai trabalhar. É importante você utilizar o creme para que você faça a oferta de mais princípios ativos aqui nesse momento. Lembrando que o nosso creme é 100% vegetal. Isso, gente, faz uma diferença muito grande. Por quê? Porque além de eu ter certeza que esses princípios ativos, com todo o preparo que eu fiz, o creme, ele vai ser absorvido, a parte de princípios ativos vai ser absorvida, chegar a atravessar a junção dermoepidérmica para ter os resultados que eu quero, além de hidratar de verdade a pele da cliente. Por quê? Eu preciso aumentar o aporte de água aqui também lá na epiderme, porque se essa epiderme também não está hidratada, como que eu crio condições de fazer uma absorção de princípios ativos ali se a epiderme não está hidratada? Entendem? Então é necessário eu pensar em todas as camadas, em todas as estruturas, para eu entender que é realmente o resultado que que eu quero proporcionar para minha cliente, que realmente o produto me ajude e não me atrapalhe. Entendem isso? Então isso é muito importante principalmente no tratamento de celulite. Então eu tenho aqui o Retinol GS mais uma vez, que vai fazer a inibição da transferência do pré-adipócito para a camada do adipócito. Eu tenho o óleo de cravo, que é altamente estimulante. Eu tenho a manteiga de karité, que vai hidratar super essa pele. Eu tenho o chá verde, que é estimulante, o gengibre também. O chá verde também é antioxidante. A centela asiática, que fortalece a parede do vaso sanguíneo, que vai fortalecer toda a estrutura aí de circulação venosa, circulação sanguínea. Eu tenho a alcachofra, que ela tem efeito diurético, que para mim vai ser ótimo para diminuir a retenção de líquido. O café verde também, que é rico aí em xantinas, que vão me ajudar a estimular a lipólise, também tem efeito antioxidante. O guaraná também é estimulante, a erva mate também, o chá preto também e a flor de lótus também. Então, a gente tem que pensar o quê? Em toda essa estrutura, se eu trabalho, gente, com todas essas alterações que eu comentei com vocês, se a gente trabalhar com elas somente com um princípio ativo, eu vou ficar devendo, certo?
de resultado. A minha consciência não vai ficar tranquila, por quê? Porque eu sei que eu estou com diversas alterações aqui e eu não estou conseguindo trazer bons resultados. Por quê? Porque o princípio ativo do produto que eu escolhi, ou da proposta de tratamento que eu estou escolhendo, ele sozinho não vai fazer milagre, não tem como. Tá? Para a quantidade de alterações que eu tenho numa estrutura aqui de celulite grau 3 e 4. Então, ó, ele tem um deslizamento maravilhoso. O cheiro dele de cravo é o que mais acentua nesse produto. Ele tem um cheirinho um pouco mais acentuado de cravo, por causa do óleo de cravo. E eu tenho, ó, deslizamento à vontade aqui para poder trabalhar, onde eu sentir mais a fibrose, eu posso vir trabalhar, enfim. Vocês vão fazer aí o tratamento do jeito que vocês acharem mais específico aí para vocês. Obviamente, tem trabalho aí de... Se você tem um ultrassom, né, que vai ajudar a melhorar aí esse aspecto fibrótico, pode caprichar no tratamento do ultrassom nessas regiões. Não necessariamente que você precisa fazer toda a perna. Você pode focar aonde ela tá pior. Isso não tem... Na minha experiência não tem nenhum problema. E você pode, se você tiver um aparelho de radiofrequência, depois que você fez a absorção de todo o creme, a pele já está sequinha, não tem mais nenhum tipo de resíduo de creme, você bota a lactoglicerina e faz a sua finalização lá com a radiofrequência, tá? Ou a criofrequência, que vai dar um resultado maravilhoso lá no seu tratamento. Mas aí fica, né, ao seu critério. Se você quiser também, por exemplo, se a cliente está indo para casa, Flávia, minha cliente vai para casa, eu queria que ela fosse embora, eu não tenho equipamento nenhum para me ajudar, o que tem de recurso na estética aí de dermocosméticos que eu posso utilizar para favorecer esse trabalho? O que você recomenda? O que eu recomendo, gente? Ao invés de você fazer o trabalho da argila em clínica, na sua estética, você pode finalizar com a argila para ela ir embora com ela. Enrola bem o PVC, pede para ela ir com uma calça de ginástica para fazer uma boa compressão ali para o PVC, para o plástico filme não descer, tá? Como numa calça jeans, por exemplo, ou num vestido também, porque a leg, né, ela vai ajudar a segurar esse plástico. Então você deixa para finalizar com argila ou com oxigênio ativo ou com fluido hiperemiante, aí fica do jeito que você achar melhor. Ou cada dia você pode ir mesclando, fazendo, cada dia você faz uma proposta diferente, que eu acho super válida também. E aí, depois que eu fiz toda a massagem, eu vou finalizar com uma loção para flacidez com Demay, tá? Essa loção, gente, essa loção para finalizar o tratamento é fundamental. Por quê? Porque lembra que eu falei que há um comprometimento, que eu fui falando ao longo da live aí com vocês sobre o comprometimento da estrutura das fibras colágenas e elásticas, de como há o surgimento dessas fibras, também da perda de extensibilidade das fibras, de firmeza, né, de contenção da pele pelo acometimento do quadro celulítico. Então é extremamente importante que você trate isso no global. Os ativos que eu utilizei aqui foram muito estratégicos, foram ativos que vão melhorar a circulação, porque isso é fundamental, melhorar a circulação, melhorar a consistência do líquido intersticial. Nisso eu já estou trabalhando nas duas circulações, né? Eu estou favorecendo as duas circulações, tanto a linfática como a venosa, e também no ativos redutores do tamanho do adipócito, né? Então eu vou ajudar também no estímulo da diminuição do tamanho do adipócito, porque ele também do fortalecimento de toda a membrana adipositária, para que não haja o surgimento aí de processos fibróticos mais complicados.
e eu também, os princípios ativos estão me ajudando a diminuir também toda a intercorrência dessa estrutura, toda a intoxicação dessa estrutura. Por isso que eu utilizei oxigênio ativo, por isso que eu utilizei a argila roxa, porque ela é rica em magnésio, porque ela vai ajudar também nessa estrutura. E estou finalizando com o DMAI, que ele tem, com a loção para flacidez com o DMAI, que tem o DMAI, o colágeno lipossomado, tem a elastina hidrolisada, o Rafermine e o óleo de semente de uva, além de ser 100%, como eu falei com vocês, um produto 100% vegetal. E aí, o que eu indico para cliente usar em casa? O gel Nano-Solution, tá? O gel Nano-Solution, ele contém cafeína, ele contém a nanotecnologia, que é o Nano 3C, que é o óleo de cártamo, coco e cravo, que vai ajudar, esse é um produto também dermatologicamente testado, ele vai ajudar na manutenção e também evitar a formação de novo quadro celulítico. Então, é uma estratégia de trabalho super tranquila de você fazer. Claro que eu demorei um pouco mais na live aqui, porque eu gosto de explicar determinados detalhes para que fique claro para vocês. E também lembrando sempre da participação da cliente no home care, porque isso é de fundamental importância. E também na parte de melhorar a alimentação. Então, se você precisar de outro profissional, quiser indicar outro profissional também, se você vê que há um comprometimento da celulite relativa à má alimentação, ou a que a alimentação dela não está de uma forma muito adequada, se você precisa, não é vergonha nenhuma pedir ajuda para os outros, muito pelo contrário. Quando a cliente percebe que você está buscando a multidisciplinaridade, isso demonstra que você sabe o seu lugar e que você sabe que você pode contar com outra pessoa para ajudar todo o benefício, para que o benefício principal seja para o resultado da sua cliente. Tá bom, gente? Gratidão aí, desculpa a demora. Gratidão aí pela presença de todos vocês, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí na caixinha aí que eu respondo mais tarde, tá bom? Um beijo pessoal do Facebook, até a próxima, tá? Beijão!